Pessoal, eu sou Carlos Armit do astrologiasistemica.com.br. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema muito instigante que une aí a psicologia com a astrologia, no que a gente chama de astrologia psicológica, que é justamente o tema da sombra, a sombra individual e a sombra coletiva. Para a gente dar início a esse tema da sombra, vamos pegar uma frase do próprio criador desse conceito, né? O pai da psicanálise, um dos pais, né, da psicanálise, Carl Jung, né, ele trata desse assunto da sombra, ele deixa a seguinte frase: o melhor trabalho político, social e espiritual que podemos fazer é parar de projetar nossas sombras nos outros. O que o Carl Jung estava querendo dizer com esta frase? Ele queria dizer que nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações com a coletividade, nós temos uma tendência de projetar a nossa sombra nos outros. E o que é essa sombra? Muitas vezes esse conceito de sombra fica meio relacionado a alguma coisa meio sombrio, alguma coisa do mal. Não tem nada a ver com isso. A sombra corresponde àquelas parcelas da nossa própria individualidade que nós rechaçamos, que nós jogamos para debaixo do tapete no momento em que nós começamos a construir o nosso ego. O nosso ego, ele é construído por meio da educação que nós recebemos dos nossos pais, por meio da educação religiosa, por meio da educação escolar e por meio da mídia também, que vai colocando muitas questões daquilo que pode ser, que não pode ser, aquilo que é aceitável, não é aceitável. Como nós queremos construir um ego que seja aceito socialmente, nós pegamos aquelas parcelas que os outros dizem que não são boas em nós e jogamos para debaixo do tapete, o que significa que elas não sejam ruins. Significa simplesmente que naquele contexto social, naquela época, determinadas expressividades que nós poderíamos ter não são consideradas aceitas ou adequadas naquele momento, naquele contexto. Então o que nós fazemos? Jogamos isso para debaixo do tapete. Só que muitas vezes, quando nós fazemos isso, nós renunciamos a partes poderosas de nós mesmos, inclusive talentos, habilidades, capacidades, justamente para formar um ego que seja bonitinho e que se encaixe dentro dos padrões sociais daquele momento e daquela época. Então, isso que é a sombra. E o que acontece com essa sombra é que ela não fica ali, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de atuação. Aqueles conteúdos em algum determinado momento da sua vida, e aí é onde entra a astrologia, porque através da análise dos trânsitos, das progressões astrológicas, é possível se mapear quando nós estamos entrando num momento de liberação da sombra, que é o quê? Quando aqueles conteúdos que ficaram tamponados, que ficaram ali cerceados, castrados dentro da nossa psique, eles começam a emergir, começam a tomar forma, começam a se transformar em emoções, sentimentos e até comportamentos. E aí então isso vem à tona para ser processado. Porque se eu não fizer isso, eu corro o risco de começar a sofrer de doenças psíquicas, né? Doenças que podem acabar com o seu equilíbrio emocional, com o seu equilíbrio psicológico. Então é saudável que a sombra seja processada. E do ponto de vista espiritual, é o trabalho que nós viemos fazer aqui, é trabalhar essa sombra. Só que o que nós fazemos? Muitas vezes, como ela é uma parcela inconsciente, nós não conseguimos enxergar essa sombra, nós precisamos valer de um mecanismo aqui próprio da terceira dimensão, que é uma dimensão polarizada, né, entre bem e mal, certo e errado, luz e trevas, né? E o que nós fazemos? Nós pegamos essa parcela que nós não conseguimos enxergar dentro de nós mesmos e projetamos numa tela para que a gente possa ver. Essa projeção na tela, você projeta aonde? No outro. Você vai atrair uma pessoa e vai projetar nela a sua sombra. E muitas vezes você vai ver essa pessoa como sua inimiga, quando na verdade ela é uma projeção da sua própria inconsciência. Essa sombra, ela pode se manifestar tanto do ponto de vista individual, a sombra de cada um,
como também ela pode existir no campo coletivo. Existem sombras coletivas, sombras de uma família, sombras de uma tribo, de uma nação e até da própria humanidade de um modo geral. Então, existem movimentos e momentos na história onde essa sombra coletiva também precisa emergir. Ela vem de forma, muitas vezes, com movimentos contundentes e violentos que transformam a história e que causam grandes e profundas transformações. Isso me lembra muito um caso que eu atendi um tempo atrás, em que uma mulher que era artista, ela se queixava da relação com o marido dela. Era uma relação boa, eles tinham uma química muito grande, um não conseguia viver sem o outro, porém ele desfazia do trabalho dela. Então existia esse ponto de desgaste, esse ponto até, de certa forma, abusivo dentro da relação, em que ele desqualificava a profissão da mulher. Então isso era a queixa que ela trazia, dentre outras, né, na consulta. E aí foi-se saber que esse marido dela, quando criança, tinha revelado o desejo de ser artista para os pais e apanhou severamente do pai e foi recriminado pela mãe. Porque naquela família, naquele contexto lá, eles diziam que ser artista era ser vagabundo, né? Então isso daí ficou o quê? Aquela expressão, aquele talento, de repente esse indivíduo poderia ter sido um grande artista, mas foi reprimido naquele momento. E como a gente tende a construir um ego que agrade, né, a sociedade e um ego que tenha fidelidade também com as questões dos nossos pais, sempre levando em conta a questão sistêmica, né? Então, por fidelidade a esses pais, ele pega esse desejo, os seus talentos de ser artista e joga para debaixo do tapete. E aquilo fica lá, né? Décadas e décadas fermentando dentro da pessoa. Até que ele atrai o quê? Uma artista, né? Porque uma parte dele da sombra chama isso, né? Uma parte da sombra vai atrair justamente aquilo que a gente não consegue ver. Porque é aí que acontece o fenômeno da projeção. Né? Aquilo que eu não consigo reconhecer, que eu não consigo perceber em mim, eu vou atrair uma pessoa justamente para projetar essa questão. Ele atrai justamente uma artista. E ele ficava o quê? Desqualificando, porque ele reproduzia a programação cultural, educacional que ele recebeu ali no meio dele, né? Então veja só como que é esse processo. Então muitas vezes aquilo que você aponta o dedo como sendo errado, aquilo que você aponta o dedo como sendo seu inimigo, é na verdade um aspecto de você mesmo. Então é muito interessante observar nesse momento que nós estamos vivendo no mundo de intensa polarização em diversas questões, diversos aspectos, né, de ideias, de política, de sociedade, de temáticas diversas. Nós vemos que as pessoas, na verdade, elas estão projetando as sombras umas nas outras e criando esse caos, esse ambiente de intolerância. E como disse lá o Carl Jung, o melhor trabalho que a gente pode fazer do ponto de vista político e espiritual é parar de projetar essas sombras dos outros, olhar para dentro, reconhecer essa sombra, do ponto de vista sistêmico, olhar para ela e dizer, é assim, eu tenho isso dentro de mim, agora o que vamos fazer com isso, né? E trabalhar essas questões. É assim que a gente vai crescendo, a gente vai fazendo o processo de individuação. Na astrologia, quem é que a gente identifica como os movimentos relacionados à sombra? Dois planetas, justamente aqueles que estão lá mergulhados mesmo nas sombras do sistema solar, que são Netuno e Plutão. Eles estão lá na escuridão do espaço, meio quase que saindo da esfera já do sistema solar. Então são os planetas distantes, né? Inclusive Plutão nem mais é considerado planeta aí, de acordo com os critérios da astronomia, né? Então esses dois planetas têm muito a ver. Netuno tem a ver com a própria sombra em si, com aquilo que foi jogado para o universo do desconhecido, porque Netuno tem a ver com isso, com aquele manto, com aquele segredo que a gente joga, né, as coisas e lança ali naquela zona fantasma do nosso interior. Então Netuno fala desse porão onde a gente lança coisas, nossos segredos, nossas coisas não reconhecidas, aquilo que nós entendemos até como sendo nossos inimigos ocultos ou sabotadores internos. Então tudo isso fica ali. Netuno fala disso. Já Plutão, ele fala do movimento da sombra, quando essa sombra ela quer emergir, quando ela quer romper as barreiras que nós colocamos, as barreiras sociais, morais,
né, e vir num movimento que muitas vezes é violento, é agressivo. Plutão rege, por exemplo, os mecanismos de vulcão, né? Então imagine que aquela lava fervendo lá debaixo da Terra seja a nossa sombra, né? Aqueles aspectos que ficaram pressionados e guardados durante tanto tempo ali, e chega uma hora que ela quer escapar, ela vai encontrar um canal de vazão para isso, que é justamente o vulcão, e aí tem uma erupção vulcânica. Então, se você pensar do ponto de vista dos processos que nós vivemos, tanto individual quanto coletivo, a sombra, muitas vezes, ela vai se manifestar por meio desses movimentos de ruptura. E Plutão mostra isso. Plutão, ele é um planeta de ruptura, ele vem passando com um trator por cima de tudo, porque ele quer fazer a transformação dessa sombra, ele quer trazer essa sombra para a luz. Por quê? Cada parcela de sombra, né, cada parcela que nós jogamos lá para dentro do nosso interior, está guardando dentro dela uma parcela da nossa consciência e da nossa própria luz, por incrível que pareça. É aquele símbolo do yin e do yang, né? Ou seja, a luz e as trevas, o branco e o preto, um guarda a semente do outro. Então, dentro das nossas próprias trevas interiores está guardado parte da nossa luz. E quando nós trazemos esses conteúdos da nossa sombra à tona, nós apresentamos a nossa consciência, essa luz ela é liberta. Né? Ela se torna mais um recurso, mais um talento disponível, mais uma gotinha no pote de consciência. Então, processar a sombra, trazer a sombra para a luz, é o processo de você se tornar mais consciente. Aqui, na terceira dimensão, nesse jogo de polaridades que nós vivemos, é assim que funciona. Você precisa olhar para dentro de você, reconhecer as parcelas que estão lá abandonadas, proscritas, né, por conta de moralismos e educações retrógradas, trazer isso à luz, permitir que ela se expresse, que ela venha à tona, para que seja liberta aquela luz que estava presa há tanto tempo, muitas vezes desde a infância. Nossos sonhos e aspirações mais puras, mais ingênuas e talvez mais amorosas, elas se manifestaram lá na infância e foram às vezes tamponadas de modo tão violento pelos nossos pais. Mas não porque eles fizeram isso por mal, porque eles estavam também agindo de acordo com uma programação do sistema ancestral de origem. Naquela família as coisas são assim. Então você foi sendo podado para poder pertencer àquela família. E como a gente quer pertencer, pela lei de pertencimento lá do Bert Hellinger, a gente vai fazer de tudo, inclusive podar partes de nós mesmos para nos tornarmos adequados e pertencentes a um sistema familiar, a um sistema tribal, a um sistema nacional. Então é interessante observar no mapa das pessoas os movimentos, né, tanto por trânsito quanto progressão e outras técnicas mais da astrologia, os movimentos do planeta Netuno e do planeta Plutão. E também do ponto de vista da coletividade. Por exemplo, Plutão entrou em Capricórnio em 2008. Capricórnio é o signo das instituições que governam a humanidade. Está claro que as sombras dos governos estão vindo à tona. Desde 2008, esse processo se intensificou com a entrada de Plutão em Capricórnio. Todo mundo que assiste minimamente os noticiários está vendo, não só aqui no Brasil, como em diversas partes do mundo, a sombra da coletividade, a sombra dos governos, dos governantes está vindo à tona. Escândalos de corrupção, escândalos sexuais, enfim, toda essa parte jogada para debaixo do tapete e que a moralidade jogou lá para baixo, está sendo colocada à luz agora para ser entendida e processada. E em 2012, Plutão fez quadratura com Urano. Urano que rege as tecnologias e as redes sociais. Então, a partir de 2012, toda essa sombra, todas essas coisas carregadas, né, a sombra da coletividade das pessoas começou a se expressar e se manifestar na internet. Por isso que existe tanta intolerância hoje aí nas redes sociais, na internet, porque é um meio que ficou contaminado e é um meio que a sombra mesmo encontrou para poder se expressar. Então basta hoje você colocar um determinado post, até de neutralidade dentro da internet, você não precisa nem se manifestar a favor de causa A ou B, que as pessoas já te arrastam para os seus discursos de ódio. É interessante que muitas vezes eu coloco vídeos aqui no canal tentando me manter dentro de uma certa neutralidade,
e as pessoas entendem que o vídeo está falando de A e outras entendem que está falando de B, de coisas totalmente opostas. Para você ver como a pessoa ela fica muitas vezes dominada pela visão da sombra quando ela está nesse processo, que ela fica projetando as sombras dela em tudo que ela vê. Então ela olha um vídeo, né, e ela acha que aquele vídeo está falando a favor de determinada coisa e vem e malha o vídeo. Outra pessoa vê o mesmo vídeo e fala que está sendo contra determinada a mesma coisa, e ela vem lá e malha pelos mesmos motivos. Então é interessante observar, né, e aí eu fico aqui de observador nessas questões todas, né, de como que esse processo está exacerbado e está se tornando muito cada vez mais intenso, e essa intensidade vai chegar no seu pico no ano de 2020, como eu já venho falando em muitos vídeos aí. Para a gente entender melhor essa questão, eu vou usar um filme baseado num livro, é o filme 1984. O livro, 1984, foi escrito por George Orwell em 1948, ali nos rescaldos da Segunda Guerra Mundial. E esse livro ele trata de um futuro, uma distopia, em que o mundo seria dominado por regimes totalitários, regimes autoritários, ditaduras mundiais e coletivas, pegando vários blocos de países. E existiam então blocos de países que mantinham esses governos autoritários. E ele vai mostrar ali alguns dos elementos da sombra coletiva. É interessante, acompanhe esses trechos e eu vou fazer os meus comentários sobre como é que a sombra ela é manipulada, a sombra da coletividade é manipulada pelo poder para se manter no poder e para conseguir os seus objetivos. Preste atenção que interessante que é isso. This is our land, a land of peace and of plenty, a land of harmony and hope. This is our land, Oceania. These are our people, the workers, the strivers, the builders. These are our people. Então, nesse primeiro bloco aqui, você vê o uso do patriotismo, do hino, da bandeira, do emocional, de congregar as pessoas dentro do processo do patriotismo. Então, muitas vezes, essa ideia do patriotismo ela é usada para cutucar as massas, para congregar as massas para um objetivo que necessariamente não seja o patriotismo em si, mas seja dar aval para um poder que está estabelecido ou derrubar outro poder em favor de um poder que quer entrar no lugar. Fighting, bleeding, dying. On the streets of our cities and on the far-flung battlefields. Fighting against the mutilation of our hopes and dreams. Who are they? They are the dark armies. The dark, murdering armies of Eurasia. But even as we grasp at victory, there is a cancer, an evil tumor, growing, spreading in our midst. Shout! Shout! Shout out his name! Nothing the party does is good. Even the Lord smiles at you. The party wants you to believe we are at war, so as to channel your emotions away from the vengeful tactics of the party. We are
Então, nesse outro trecho aqui, a gente pode ver o uso do inimigo comum a todos, né? Que é muito utilizado na questão da manipulação da coletividade, da sombra coletiva. Então, assim, esse inimigo comum, ele é mostrado, primeiro ele mostra como uma guerra, né? Então, essa guerra aqui, inclusive, ela é fabricada, ela não existe, é uma guerra inventada para que as pessoas achem que ela está acontecendo e continuem trabalhando em favor da pátria, para salvar a pátria, né? Então, existe essa guerra, precisa se fazer alguma coisa porque nós estamos eternamente em perigo de ser invadidos e atacados. Aliás, existem nações aí que se mantêm no poder até hoje através desse medo coletivo, né? Usando o medo para manter as pessoas, medo do terrorismo, medo dos árabes, medo disso, daquilo. Então mantém as pessoas num caldo e numa coleira de adestramento e de controle. E aí aparece a figura mesmo do inimigo no Goldstein, que é também uma figura criada, não existe, né? Mas o povo odeia ele, né? Porque o governo assim fez, né? Aquele governo totalitário criou essa figura, que é justamente a antítese do que o governo prega, né? E ele essa figura vem para trazer discurso de democracia, de que as pessoas devem ser livres, e as próprias pessoas se colocam contra ele. Veja que interessante, a manipulação do poder ali é tão grande que faz com que as pessoas joguem coisas, xinguem, gritem aquele indivíduo que também nem existe e que está falando que elas são escravas de um governo, que elas estão presas, que elas estão sem democracia, sem liberdade, e elas acham isso uma agressão ao que elas adoram, que é esse sistema totalitário que olha por todos, que é o chamado Grande Irmão. E aí você vê a entrada do grande irmão, a glorificação do líder, o líder que olha por todos, o grande pai, né? Aquele que vem para dar-lhe a justiça, que vem trazer a segurança, que vem defender os valores da pátria, enfim, todo esse discurso que é colocado e as pessoas, vejam que elas fazem esse movimento assim, né? De pessoas algemadas, o símbolo de que elas estão presas e que elas estão devotando a sua liberdade em nome desse líder que é o grande líder, o grande que olha por todos, que cuida de todos, o grande pai, o grande irmão. Essa sociedade é uma sociedade ali que ela é toda vigiada, né? Existem as telas de TV que elas reproduzem o tempo todo notícias manipuladas, maquiadas, e também essas telas filmam as pessoas são filmadas o tempo todo, em todos os lugares, nas suas casas. Existe um sistema também para que as pessoas pensem menos, que é a novilíngua, é uma língua com poucas palavras e é proibido usar palavras de outra forma, as pessoas são presas, inclusive se elas pensarem, né? Se elas usarem de cultura, se elas usarem de qualquer tipo de coisa, são consideradas subversivas, né? São presas, torturadas e desaparecem nesse regime, né? E que é louvado naqueles momentos que são chamados de minutos de ódio, quando as pessoas são trazidas à praça para cantar o hino, para louvar a pátria e jogar pedra e xingamentos no vilão eleito, como aquela é a ameaça do nosso sistema tão bonitinho que olha por nós. Então veja como que isso acontece. Queira Deus que isso não venha acontecer nunca aqui no nosso mundo, né? Nós já tivemos isso nos regimes nazi-fascistas da Europa e foi justamente George Orwell que vivenciou tudo isso em 1948, ali nos rescaldos da Segunda Guerra, e escreveu esse livro porque ele já estava prevendo que as sementes do nazifascismo ficaram adormecidas debaixo das cinzas da Segunda Guerra, que em algum momento lá no futuro elas iriam ressurgir. E quando nós olhamos o mundo hoje do jeito que está, com esses regimes aí que estão vindo, com esses líderes, com essas posturas mais autoritárias, esbravejantes, e que eles conseguem com o seu discurso
ativar a sombra coletiva. É muito interessante o discurso desses líderes, eles são mestres nisso. Eles conseguem fazer com que as pessoas projetem a sua sombra naquilo que eles quiserem. E aí, através do processo de massa de manobra, eles usam essas pessoas, né, como fantoches para conseguir os seus objetivos. E as pessoas se deixam de ser uma pessoa para se tornar mais uma na massa. Pensa você, será que você, quando está ali no jogo de futebol, na torcida, consegue manter sua individualidade? Ou se acontecer, você vai virar uma pessoa na massa e vai bater em pessoa que você nunca viu na vida, até matar uma pessoa que nunca viu na vida só porque ela é do seu time contrário? Ou vai fazer o mesmo porque a pessoa é do partido contrário? Então, quando você está nesse movimento de massa coletiva, de sombra coletiva manifesta de forma, vamos dizer assim, extremamente agressiva e violenta, você se esquece de si, você deixa de ser você mesmo. Você passa apenas a ser mais um numa manada. Então, e é isso que esses líderes contam, né? Eles contam com esse tipo de comportamento de massa. O nazifascismo, Hitler usou muito disso. Se você vê as imagens de Hitler falando à população alemã naquela época, era quase que de uma hipnose coletiva, como que eles faziam. E qual que era o inimigo comum? Eram os judeus, né? Os judeus eram os culpados por tudo que estava acontecendo no mundo na época. E as pessoas simplesmente permitiram que fizessem todo tipo de atrocidade contra os judeus. É a desumanização das pessoas por meio da manipulação da sombra coletiva. Eu espero que isso não venha acontecer no futuro, mas do jeito que as coisas vêm se encaminhando, e tudo leva a crer que no ano 2020 nós vamos chegar no apuro desse caldo que está se consolidando desde 2008, e principalmente com a quadratura de Plutão e Urano lá de 2012 para cá, que a coisa começou a pegar mais fogo ainda. Eu acredito sempre na evolução da humanidade. Quando a gente olha para a história lá atrás, a gente vê que existe um ganho, né? A gente não vive mais a Idade Média, a gente não vive mais a Idade Antiga. Existem ainda esses elementos convivendo com a gente, mas em minoria. Então, eu sempre acredito que a maioria vai conseguir processar a sua sombra, tanto individual e coletiva, de modo a nós darmos saltos para um futuro mais democrático, um futuro de respeito aos direitos, respeito às pessoas, enfim, um futuro mais inclusivo e mais amoroso. Pelo menos é disso que eu acredito, sendo uma pessoa ligada à questão espiritual. É interessante observar o mecanismo de projeção da sombra quando as pessoas se veem como inimigas, né? Veja esse trecho do filme Star Wars, quando o personagem, né, Anakin Skywalker, está prestes está se voltando, né, para o chamado lado negro da força, e como ele enxerga as coisas de forma distorcida, né? Ele enxerga o bem como sendo o mal, né? E o outro lado, o Jedi vê, né, o outro também como sendo o mal. Então cada um se vê como inimigo e não consegue enxergar as potencialidades de cada um para a luz. E aí o que acontece é uma catástrofe total para quem conhece aí a série de filmes do Star Wars. O que acontece, né, quando essas duas forças, os Jedi e os Sith, né, eles se enfrentam e gera aí um mundo extremamente complicado de um regime totalitário que é o Império Intergaláctico. Dê uma olhada nesse trecho do filme, que é interessante ver como que tem muito a ver com o que está acontecendo atualmente no nosso país e no mundo. Você não vai tirá-la de mim! O seu ódio e a sua ânsia de poder já fizeram isso. Você permitiu que esse Lorde Sombrio desvirtuasse sua mente e agora? Você se tornou justamente o que havia jurado destruir. Dispensa o sermão, Obi-Wan. Eu descobri as mentiras do Jedi. Eu não temo o lado sombrio como você. Eu trouxe a paz, liberdade, justiça e a segurança para o meu novo império. Seu novo império? Não me obrigue a matar você. Anakin, meu compromisso é com a República, com a democracia! Se você não é meu aliado, então é meu inimigo. Só um Sith pensa de forma tão amoral. Farei o que for necessário. Eu falhei contigo, Anakin. Eu falhei contigo. Eu deveria saber que os Jedi estavam planejando tomar o poder. Anakin, o chanceler Palpatine é maligno. Do meu ponto de vista, malignos são os Jedi. Você já não tem solução.
Bom, pessoal, eu acho que esse é o recado que eu gostaria de dar e vocês vão processando dentro de vocês esses assuntos todos. Evidentemente que para muitas pessoas esse vídeo vai cutucar justamente o que? A sombra. E aí ela vai imediatamente projetar suas sombras no meu vídeo e vão ter a reação. Porque quem projeta a sombra e é inconsciente em relação a ela, o que faz? Reage. Não consegue ter uma atitude mais de consciência, de ponderar. Então, pode ser que as pessoas assistam esse vídeo, se sintam cutucadas na sua sombra, a sombra venha naquele movimento violento e já vai direto lá nos comentários me xingar ou fazer algum tipo de comentário daqueles desastrosos e deseducados que andam aparecendo na internet aí aos milhares. Se você fez isso, está tudo certo, meu querido, porque você está aí com a sua sombra e eu agradeço de estar podendo ter a oportunidade desse vídeo de mostrar para você que você tem uma parte da sombra aí que precisa ser curada, né? É o serviço que a gente presta por meio da transmissão de conhecimento. A internet ela não é só para a gente divulgar o ódio, né? A internet está aí para divulgar a luz e ajudar as pessoas que odeiam a se enxergar nesse processo e a crescer, tá certo? Bom, é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui. Se você não gostou, se a sua sombra ficou brava com esse vídeo, deixe seus xingamentos aí, né? E é isso. Compartilhe nas suas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.